Clara, Lavínia, eu te confesso efetivamente que os cristãos são ordeiros. Eles, a despeito de todas as maldades e perseguições, eles se mantêm pacíficos. E muito embora guardem a esperança da transformação social, pugnando pela mudança, eles jamais se insurgem com agressividade. Oh, Miriam, o que é que tu me dizes? Até parece que tu tens alguma afinidade com estes, com essa horda que efetivamente evoca um carpinteiro que foi justiçado. E eu talvez compreenda, porque tu, Miriam, dispões da compassividade no teu coração e, fiel que deves ser à tua raça, aos teus costumes, tu deves te sentir inclinada para entender estes que fazem parte, seguindo aquele homem que foi imolado na cruz com justiça. Não, Senhora, eu afirmo e insisto que os cristãos são ordeiros. Incrível, tu pareces que tu tens alguma coisa com ele, alguma similaridade, alguma afinidade. Sim, Senhora. E se necessário for, eu quero lhe confessar que Jesus me fascina. Enlouquecestes, mulher? Como? Uma diva da música, que trauteia a música, expressa com a sua voz a fala dos deuses. Como? Como tu podes te fascinar por um homem que coloca uma multidão de pessoas que se inclinam para, na sociedade, não fazerem nenhuma comemoração aos deuses, não fazem nenhuma cerimônia àqueles que nos regem a vida? Não tenho nada, Senhora, contra os deuses. Eu tenho apenas a favor de Jesus, que, se é verdade, não nos estimula para a idolatração dos deuses, nos inclina para o Deus único. Mas como assim? Eu estou perplexa, Miriam. O que aconteceu contigo? Tu que és uma mulher tão sensível, eu não sabia que tu estavas inclinada para esse carpinteiro. Mas, nobre senhora, a senhora nunca me perguntou. E quando tu o conhecestes? Miriam fez uma pausa, sentada na cadeira, vitimada pela paralisia, experimentando a paraplegia, engolfou-se nos rios da saudade para evocar a lembrança distante. Faz muito tempo, eu era ainda muito jovem e aspirava o vinho capitoso da saúde que percorria as minhas artérias, mediada pelo meu entusiasmo juvenil, na expectativa de poder lograr o movimento das pernas e poder saltitar, bailar. E nessa expectativa, pude entretecer a possibilidade de um encontro com ele. Sim, é verdade, dizem que ele é um taumaturgo, cura a todos, e como a ti não? Foi um encontro, nobre senhora, na casa de um dos discípulos dele, chamado Simão. Lá eu o encontrei. O seu magnetismo me envolveu, uma força estranha que eu não sei como ainda explicar. Ele pousou os olhos sobre mim e disse: o que tu queres que eu faça? Eu, olhando-lhe, contemplando-lhe a face indizível, de vez que nunca tinha me dado conta de poder experimentar um encontro tão inusitado e tão inefável, o meu coração falou: que eu ande, Senhor. Ele me olhou, fez uma pequena pausa e disse: andar não é tão importante quanto tu supões. Dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Aqueles olhos brilhantes, contemplando-me o ser,
desnudando minha alma, fazia uma oferenda. Vá em paz. A nobre Patrícia interrompeu o discurso, a fala, a narrativa e disse: então ele não te curou? E como tu podes te inclinar para ele? Foi assim. Como a senhora está revoltada, irritadiça, assim eu reagi a princípio. Não compreendi, eu queria andar, bailar, saltitar, poder viver a juventude e me entristeci. Sem poder explicar as ondas galopantes das energias que me envolviam a alma, os pensamentos que me afluíam ao cérebro e a emoção que estourava no meu peito, entristecida, guardei apenas aquelas 2 estrelas que me fixaram com uns olhos de excelente compaixão e aquela voz dúlcida que pôde fazer aquela oferenda que eu jamais poderia esquecer. Assim, eu não compreendi a princípio, porque ele ressuscitava mortos, fazia os paralíticos andarem, os cegos poderem recuperar a visão, os mudos falarem, ele corrigia as moléstias do corpo e da alma. E como então, somente o tempo foi o meu aliado indispensável. Fui me dando conta de que aqueles que se curavam voltavam a adoecer, alguns deles. Outros morriam, outros tantos desertavam do seu dever e se entregavam às aflições e a novas movimentações indescritíveis no campo da maldade. Fui me dando conta e fui sendo tomado por uma alegria de viver e por um amor que eu não sabia explicar. Fui sendo dominada pelo entusiasmo, sem ainda compreender, e comecei a ser para as outras pessoas que sofria um hino de consolação. Mais tarde, pessoas que experimentavam dores similares à minha, eu era efetivamente aquela que conseguia estabelecer uma ponta de pacificação nos corações sofridos em função de uma resignação que foi me tomando a alma. E quando eu fui me dando conta, eu estava amando Jesus. E aqueles olhos, como que me contemplavam repetidas vezes, e aquela voz inesquecível reverberava na minha alma, dizendo: andar não é o mais importante na vida como tu supões, dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Foi assim que eu soube de que ele fora assassinado. Falaram-me dos seus ditos, dos seus feitos, e eu fui ao encontro das notícias acerca da sua vida tão curta, mas tão marcante, e me encontrava com aqueles que se afervoravam aos seus ensinos, e aqueles outros que não o conheceram e que buscavam-no tardiamente para receber o tom da sua mensagem. Ali, com a minha cítara, eu entoava as musicalidades no intervalo das falas, dos comentários, e foi neste período que os seus pais me conheceram e me trouxeram para aqui, para Roma. A nobre Patrícia não deixava esconder o seu sentimento. Olhando para Miriam, disse: parece que esse Jesus é um Deus. Não, senhora, ele não é o Deus. Ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Cala-te, Miriam, alguém pode nos escutar, e não será justo que o imperador possa tomar conhecimento dessa tua fala. Não, senhora, quem conhece Jesus e o ama-o, passa a entregar-se definitivamente e jamais silencia a sua voz. Esta é uma fala de Amélia Rodrigues, cantando os episódios epopeicos do cristianismo nascente pela psicografia de Divaldo Franco.